Você já parou para pensar na importância da pregação do Evangelho? Você já parou para pensar na importância de se ter um departamento de missões na sua igreja? O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre a urgência da pregação do Evangelho. Lá em Romanos 10, a partir do versículo 11 até o versículo 17, Paulo diz o seguinte: Como diz as Escrituras, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todo israelita aceita de boa vontade, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consistentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando Paulo falou essas palavras, ele estava simplesmente na sua terceira viagem missionária. Paulo havia pregado por 18 anos na região da bacia do Mediterrâneo e havia alcançado 30 cidades. Algumas dessas cidades ele já tinha ido 2 e até 3 vezes, e não havia mais campo, e por isso intentou pregar na Espanha. Ele havia motivado os crentes de Roma a entregar donativos tanto para a Espanha quanto para Jerusalém. Ele faz a carta aos Romanos, que serve como um currículo pessoal. E as justificativas dele para ser enviado são apresentadas ali. Ele vai falar da urgência da pregação do Evangelho, saindo daquele quadradinho que ele já tinha alcançado. Ele está trazendo para a Igreja de Roma as possibilidades e as necessidades da humanidade de conhecer a Cristo, as possibilidades dos apóstolos saírem e alcançarem mais pessoas e a necessidade dessas pessoas de ouvirem o Evangelho. O teor da sua pregação estava todo disposto ali na carta de Romanos, que é conhecida como a carta mais sistematicamente elaborada e organizada, uma das melhores cartas que o apóstolo Paulo já escreveu. Ele também usa essa carta para corrigir alguns boatos de alguns cristãos que se diziam judaizantes e diziam que ele não era apóstolo. E por que ele escolhe a Igreja de Roma como a que receberá essa carta? Porque ela estava estrategicamente bem colocada. Era forte financeiramente para enviá-lo e mantê-lo. E no esboço da carta, ele consegue fazer exatamente esta separação. Primeiro, ele fala da perdição de todos os homens. Depois, ele fala da justificação pela fé, citando que Deus é Senhor de todos os homens, independente de ser judeu, romano, gentil, porque se aqueles que creem seriam salvos, então Deus se torna Senhor de todos aqueles que creem. Ele também vai falar sobre a necessidade da santificação. Fala também do lugar de Israel no plano da salvação e a entrada dos gentios na igreja. É como se ele estivesse chamando a atenção dos cristãos da época, dizendo: olha, a gente não pode permanecer aqui e achar que tudo já está pronto. Não, além dos judeus, outras pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Depois, ele fala da vida prática da igreja. Ele usa a carta de Romanos tanto para colocar o seu pensamento acerca das doutrinas de Cristo, como para orientar a igreja como viver uma vida de igreja, uma vida de santificação. E aí, ele volta a falar dos seus planos missionários. E nesses planos missionários, ele coloca a Espanha como um possível alvo para a pregação do evangelho. E por fim, embora ele não conhecesse a Igreja de Roma pessoalmente, ele saúda todos que fazem parte daquele corpo. E no final da sua carta, ele também pede para que a Igreja de Roma levante recursos para a sua viagem à Espanha. Paulo precisa apresentar evidências de que a sua pregação é necessária. Então, ele apresenta 3 classes de pessoas que carecem de salvação. Você conseguiu entender até aqui? Paulo usou o livro de Romanos como sendo seu currículo. Ele precisava que a igreja se levantasse para o levar até outro país para pregar o evangelho. Mas ele estava dizendo para aquela igreja: olha, eu posso até entrar no cesto, mas eu preciso que alguém segure a corda. Ele precisava que a igreja local sustentasse ele como missionário ali, e por isso ele elabora esse excelente currículo.
Agora, ele vai trazer 3 classes de pessoas que carecem ouvir o evangelho, porque assim ele vai dar respaldo aos seus planos e fazer a igreja se sentir mais à vontade para assumir aquela responsabilidade. A primeira classe de pessoas que Paulo apresenta, que necessitam ouvir a palavra de Deus, é a humanidade como um todo. No capítulo 1, do versículo 18 a 31 de Romanos, Paulo mostra como Deus tem se revelado à humanidade tão claramente através da criação. Lá em Jó 26,14, Jó vai dizer que a natureza é um leve sussurro da glória de Deus. Quem nunca pensou, depois de um raio cair e o seu coração tremer, existe realmente um Deus? E apresentando a natureza como a expressão de Deus, ele também apresenta como o homem é culpado por ter rejeitado a Deus. Mesmo tendo conhecimento de Deus, não lhe rendeu glória. Antes, adorou a criação e não ao Criador. Por isso, Deus os entregou à vontade dos seus corações, mostrando assim suas paixões carnais e vergonhosas, e por causa disso, a humanidade sofre consequências dos seus pecados, pois os seus corações são corrompidos. A queda do Éden, o dilúvio, Sodoma e Gomorra e tantos outros fatos que trouxeram sofrimento à humanidade, porque ela seguia obstinada em rejeitar a Deus e adorar a criação. A segunda classe de pessoas que ele aponta para a igreja de Roma, que necessita ouvir a palavra de Deus, é o judeu. Os judeus são igualmente culpados, assim como aqueles que não conhecem a Deus e o conhecendo através da natureza, o rejeita adorando a criação ao invés do Criador. O judeu, apesar de conhecer a Deus, é igualmente culpado. No capítulo 2, versículo 17 ao 29, os judeus se gloriavam de terem sido escolhidos por Deus e se tornando seu povo. Paulo traz uma exaltação quanto à conduta reprovável do judeu e mostra que o foco da salvação dos judeus está errado, pois eles criam na salvação através da lei. Aquele que erra num só ponto da lei, está lá no versículo 25 e 29, erra em todo o resto. Ninguém era capaz de cumprir a lei ao pé da letra. No capítulo 2, versículo 29, Paulo chama a atenção dos judeus dizendo: judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A salvação e a fé para crer em Deus é operada em nós através do Espírito Santo. Os judeus acreditavam em si toda a capacidade de salvação. Eles viviam de aparência, mas eram sepulcros caiados. Eles não cumpriam a lei exatamente como a lei exigia e ainda perseguia aqueles que não eram circuncisos. No capítulo 4, do versículo 1 a 25, Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Por isso, ele é o pai de todos os que crerem, circuncisos ou incircuncisos. E Paulo trazia esses argumentos para a igreja de Roma, dizendo que havia necessidade de pregação também para os judeus, mesmo eles sendo escolhidos como povo de Deus, pois eles acreditavam em si mesmo a salvação e não em Cristo. O terceiro público que Paulo mostra para a igreja de Roma, que também carecia de pregação, somos nós, os próprios cristãos. No capítulo 5, do 1 e 2, Paulo nos lembra que também carecíamos de condenação, mas Cristo nos reconcilia com o Pai mediante a fé. Nos versículos 3 e 5, as tribulações nos fortalecem e nos tornam semelhantes a Cristo. E ele ainda continua no capítulo 12, quando Paulo explica por que é necessário que Cristo se fizesse homem e morresse. Versículo 15 ao 23, não somos mais escravos do pecado, e sim da justiça. Mesmo tendo conhecimento de Cristo, a igreja cristã também carece dessa pregação diariamente, para nos fazer lembrar quem sim é responsável pela nossa salvação. Senão, estaremos fadados a cair no mesmo erro dos judeus e acreditar que os nossos atos é que salvam. Todo cristão precisa do reconhecimento diário de que a salvação não vem dele e que nós não temos nada a oferecer para Deus, a não ser um coração manchado pelo pecado. Nós precisamos andar em obediência e dependência de Deus e fazer aquilo que nos cabe, ser obediente e viver conforme a palavra nos indica. No capítulo 6, do versículo 1 ao 14, somos mortos para os pecados e vivos para Cristo. Por isso, não se permita viver pecando. Então, Paulo traz essa
importante pregação ao público cristão também. E completando, no capítulo 7, do 7 ao 25, ele relata a luta do cristão contra o pecado. A urgência da pregação do Evangelho foi mostrada e agora Deus espera uma resposta dos seus ouvintes. Se com tua boca confessares e com o coração creres, é isso que diz a palavra. No versículo 13, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas espera aí, o que eles vão pregar? Como pregar sem conteúdo bíblico? Por isso é importante que a igreja esteja alinhada com a visão de missões. É importante que você tenha, sim, um ministério de missões na sua igreja e conduza as pessoas da sua igreja à pregação do Evangelho, através da escola bíblica dominical, curso de capacitação de obreiros, seminários de teologia, porque a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir a minha palavra, mas é ouvir a palavra de Deus. Aqui, Paulo traz a responsabilidade para o pregador. Precisamos pregar. A não pregação implica na condenação de almas ao inferno por causa da nossa negligência, por causa da negligência do pregador. Todos nós temos que ir. Lembra o que fala lá em Atos, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é missões. A sua igreja precisa pregar missões, precisa incentivar pessoas a abraçarem missões, precisa enviar essas pessoas ao campo e precisa dar o suporte que Paulo solicita lá para a igreja de Roma. Agora a responsabilidade recai sobre a igreja. Temos que enviar, temos que orar, temos que contribuir para mantê-los. Paulo não conseguiu concluir os seus planos, pois foi preso em Jerusalém e conduzido para Roma como prisioneiro. Não conheceu a igreja de Roma, mas, 2 anos de cativeiro, escreveu 4 cartas: Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Ganhou a casa de César para Cristo e foi decapitado em 62 depois de Cristo por Nero. Porém, nos deixou de herança a carta aos Romanos. E qual será a nossa resposta a ela? Se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo foi relevante para você. Eu concluo esse vídeo pedindo para que você se inscreva nesse canal, maratoneie os nossos vídeos e eu tenho certeza que você vai aprender muito. E se você ainda não faz missões, ou se a sua igreja não tem departamento de missões, fica nessa playlist. Nessa playlist você já conta com 5 vídeos que vai falar sobre como fazer missões na sua igreja e como incentivar a igreja a fazer missões pelo mundo. Eu conto com você. Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha e vem fazer parte dessa grande família.